Posiciona, Dentinho, calma. São 4h07, imagens ao vivo da base aérea em Brasília. Expectativa há poucos minutos do pouso do primeiro avião que traz aí 211 pessoas que foram resgatadas de Israel. A aproximação do avião da Força Aérea Brasileira, o Airbus C-30, já está ali no espaço aéreo de Brasília, fazendo aquele momento de aproximação, ou seja, ele vai perdendo um pouco a altitude para conseguir realmente fazer ali o procedimento correto, com segurança, pousando aí nesse local. Agora há pouco a gente teve, inclusive, informações do brigadeiro Damasceno, comandante da Aeronáutica, que deu uma entrevista coletiva, uma declaração rápida falando sobre todo esse trabalho. E o Michael Leão está acompanhando tudo de perto e ao vivo, tem as informações. Diga lá, Michael. Oi, Casagrande, bom dia novamente para você, para todo mundo ligado no SBT News. A gente também estava ali acompanhando pelo aplicativo a aproximação do avião, mas eu trago a informação agora que às 4h07 da manhã, essa aeronave já pousou aqui na base aérea de Anápolis. Inclusive, Casagrande, ela passou agora há pouco na nossa frente, está fazendo o taxiamento e vai voltar para se posicionar bem próximo do local aonde a imprensa está posicionada. Só corrigindo, Casagrande, direto da base aérea de Brasília, onde nós estamos acompanhando desde o início da madrugada. Então esse avião faz agora o taxiamento para vir justamente para essa parte aqui, aonde as aeronaves estão posicionadas. Foi um voo aí de cerca de 13h45. A gente acompanhando agora na ansiedade justamente a aproximação. Esse avião que chegou lá em Tel Aviv, Casagrande, pouco antes das 10 horas da manhã, ficou na cidade por cerca de 5 horas, enquanto esses brasileiros faziam a tramitação ali para embarcar na aeronave. E aí agora, depois desse voo aí de quase 14 horas, eles finalmente estão de volta aqui ao Brasil, já pousaram aqui na base aérea de Brasília e fazem agora aquele último trâmite do taxiamento que a gente sabe como que funciona. Inclusive, eu já começo a escutar o barulho da aeronave, acredito que ela esteja se aproximando. E como que vai funcionar aqui em Brasília, Casagrande? A gente está falando de 211 pessoas de todos os cantos do país, 107 passageiros ficam aqui na capital e por aqui seguem para os seus destinos. 104 vão embarcar em aeronaves da Força Aérea Brasileira, que já estão aqui e com destino ao Rio de Janeiro. Agora sim, imagem na sua tela às 4h10 da manhã, você ligado no SBT Notícias na TV, acompanha o momento em que o avião da Força Aérea Brasileira, trazendo os primeiros repatriados de Israel, chega à base aérea de Brasília. Um momento de muita alegria para esses passageiros, né, para esses brasileiros que, como a gente adiantou agora há pouco, né, Casagrande, eram pessoas que muitas vezes foram para lá de férias, não tinham a passagem de volta, naquela ansiedade, foram surpreendidos por toda essa situação e agora conseguem voltar. Informação que a gente tem atualizando enquanto a aeronave faz esse táxi aqui na pista para se aproximar para o desembarque. A gente, claro, vai acompanhando tudo ao vivo na tela do SBT às 4h11 da manhã. Eu adiantei que alguns desses passageiros seguiriam, né, Casagrande, aqui mesmo de Brasília para os seus destinos finais. Mas eu acabo de receber a informação por parte da Força Aérea Brasileira que a Companhia Azul já se disponibilizou para custear essas passagens para essas pessoas, tanto aqui do Aeroporto Internacional de Brasília, quanto no Rio de Janeiro, no Galeão, para onde esses outros repatriados irão, e de lá se seguem para o destino final. A gente vê agora ele taxiando, inclusive, Casagrande, atrás desse avião que já está posicionado aí, para assim que terminarem essa tramitação ali, que a gente sabe como que funciona do desembarque, das bagagens, quem for para o Rio de Janeiro vai embarcar justamente nesse avião que está à frente da aeronave que chega agora de Tel Aviv. Agora os dois ali posicionados, imagem ao vivo do Rogério Silva mostrando para a gente a aeronave da Força Aérea Brasileira chegando para posicionar aqui, um momento de muita ansiedade. A gente ouviu agora há pouco, Casagrande, a gente vai atualizando, trazendo as informações enquanto a aeronave se desloca aqui pela pista. O ministro da Defesa, José Múcio, inclusive concedeu uma entrevista coletiva, a gente acompanhou um trechinho, mas ele estava adiantando sobre como vai funcionar para trazer outros brasileiros que estão ali na região
de Gaza. Como que vai funcionar? O governo brasileiro está negociando com aeroportos ali na região norte do Egito, justamente para que tenha autorização para que essas aeronaves consigam chegar até lá, porque a gente sabe, o voo não sai direto aqui do Brasil para Tel Aviv, como foi esse caso, que o voo de volta. Normalmente essas aeronaves estão saiu uma daqui de Brasília, outra do Rio de Janeiro. E como que funciona? Eles seguem até Roma, lá eles abastecem o avião e também aguardam autorização para entrar no espaço aéreo. Assim que eles recebem essa autorização, aí sim seguem para fazer a parte do trâmite, receber ali esses brasileiros. A gente está falando que a última atualização que o governo federal passou, que aquele formulário online dos brasileiros que estão querendo voltar para casa com a ajuda da Força Aérea Brasileira, já subiu para 2.700 pessoas. A orientação inicial é que quem consiga voltar em voos comerciais se adiante, mas a gente sabe que nem sempre é possível. A gente acompanhou nosso colega Sérgio, que custou conseguir chegar em Tel Aviv por conta dos voos que estão sendo cancelados. Então, a forma que muitos estão encontrando é justamente essa, de pedir ajuda para o governo brasileiro, que inclusive, quando a gente fala de deixar um país, deixar tudo que você tem no local, Casagrande, muitas dessas pessoas têm ali os animais, que claro, quem já viajou sabe como que funciona, tem um trâmite burocrático que você precisa de umas informações fornecidas, por exemplo, pelo Ministério do país que você está deixando, lá o ministério responsável por esses animais. E no meio desse caos que está acontecendo lá em Israel, no meio dessa guerra, não tem como você, por exemplo, sair da sua casa para ir lá retirar essa autorização. Então, o governo brasileiro já adiantou que nenhum gato, nenhum cachorro, nenhum animal vai ser impedido de entrar aqui no Brasil por conta dessas autorizações. Desembarcando aqui no país, aí sim vai ser orientado pelo ministério responsável por como proceder aqui no Brasil, mas ninguém vai deixar, por exemplo, vai ser impedido de deixar o país justamente por conta desses animais que a gente sabe que muitas vezes fazem parte ali da família. As pessoas ficam impedidas mesmo, não tem coragem de deixar os bichinhos. A gente acompanha nesse momento, a aeronave já finalizou o táxi, já parou aqui na frente da base aérea. Começa agora o deslocamento da escada e você ligado na tela do SBT News na TV, às 4h15 da manhã, acompanha exatamente o momento em que essa aeronave já posiciona depois de um voo aí de quase 14 horas, Casagrande. A gente já vê ali, inclusive, o Rogério Silva mostrando pra gente pelas janelas alguns desses brasileiros já olhando aqui para fora, a ansiedade para desembarcar. 104 deles ficam aqui, na verdade 107 ficam aqui em Brasília e vão seguir para os seus destinos, e 104 embarcam em duas aeronaves da Força Aérea Brasileira para o Rio de Janeiro, e de lá sim eles vão seguindo para o seu destino. A gente já vê ali a escada se aproximando do avião, justamente para começar o desembarque desses passageiros, e aí começa a parte burocrática ali de desembarque mesmo, de entrada no país, o registro ali que eles estão dando entrada no Brasil de volta. Aí começa também o registro das bagagens, que vai acontecer bem aqui ao lado, depois desse voo longo aí de cerca de 14 horas. Informação extraoficial, mas parece que já tem inclusive um café, alguma coisa esperando para eles aqui para se recompor. A gente está falando de uma viagem longa, né, Casagrande? A pessoa fica ali exausta, com fome, tem toda essa situação, então estaria sendo preparado pela Força Aérea Brasileira também esse momento ali, para que eles tenham um momento de descansar, esticar as pernas, para depois começar com as questões. A gente vendo agora a porta da aeronave sendo aberta, Rogério Silva mostrando para a gente os militares da Força Aérea Brasileira já posicionados ali, enquanto a escada se aproxima da aeronave para iniciar esse desembarque. Você acompanhando tudo ao vivo na tela do SBT News, às 4h16 da manhã, os primeiros repatriados, inclusive, Casagrande, a informação que a gente tem é que o Brasil é o primeiro país a conseguir concluir essa primeira fase da missão de chegar até Tel Aviv e iniciar o repatriamento desses brasileiros. A gente vê agora a aproximação, a gente vê ali o ministro da Defesa, José Múcio, caminhando em direção à aeronave, justamente para receber esses brasileiros. Um momento de, a gente, claro, lamenta a situação acontecendo lá, mas para esses brasileiros, né, Casagrande, um momento de muita alegria de estar conseguindo voltar para casa em segurança. A gente vendo aí as imagens do Rogério Silva, a aproximação ali do ministro da Defesa.
defesa da ministra em exercício de Relações Exteriores, os militares ali justamente aproximando. A gente já vê, inclusive, um desses militares da equipe de solo, Casagrande, subindo ali as escadas para iniciar o desembarque. Já está posicionado aqui também algumas ambulâncias para caso seja necessário. Lembrando que, além da equipe responsável pelo voo, também fez parte dessa tripulação, na verdade, médicos, psicólogos, por conta justamente do apoio que esses brasileiros precisarão. A gente vê ali já as pessoas próximas à escada, autoridades justamente aguardando o momento em que esses brasileiros vão desembarcar. São os primeiros 211 Casagrande. Esse voo que saiu há cerca de 14 horas lá de Tel Aviv, chegando aqui agora ao Brasil. São os primeiros 211, mas a informação que a gente tem é que esse número deve aumentar. Já estão previstos até o fim dessa semana pelo menos 5 voos, mas deve continuar nos próximos dias. Fontes da Força Aérea Brasileira informaram que devem ser, até esse momento, Casagrande, cerca de 15 voos que vão estar trazendo esses brasileiros. A gente tem esse avião maior que fez esse primeiro voo, a gente tem esses outros posicionados aqui ao lado também. Rogério Silva já mostrou pra gente em alguns momentos, mas o foco agora, Rogério, não precisa tirar não, pode deixar posicionado aí, que é justamente ver o momento em que esses primeiros brasileiros vão desembarcar aqui no solo brasileiro, né? Estavam lá justamente nessa tensão do que poderia acontecer, já que no meio de uma guerra como essa não tem lugar seguro, né, Casagrande? O objetivo deles realmente era deixar ali o país, conseguir voltar para casa, e a gente tem esses primeiros 211, todo um aparato preparado ali justamente para esse desembarque. A gente sabe como que funciona, depois que o avião pousa, demora, não é rápido ali para começar esse desembarque, mas nada se compara às 14 horas desse voo para cá, que realmente agora chega ao fim e marca a segurança. Eles conseguiram voltar para o país de origem. A gente está falando de 211 pessoas, mas em breve, viu, Casagrande, a gente tem outros voos como esse chegando, inclusive tem previsto um para hoje à noite, finalzinho da noite, para chegar no Rio de Janeiro. Em Brasília, essa semana, esse é o único previsto, viu? Os próximos vão seguir para outras regiões do país. A gente acompanhando ali o desembarque de alguns militares, a gente percebe que eles passam algumas orientações para esses passageiros que estão lá, para que esse desembarque possa acontecer a qualquer momento. E você ligado na tela do SBT News vai acompanhando tudo aqui. A informação não para ao longo da madrugada, a gente acompanhando justamente o momento em que o avião com os primeiros repatriados saindo de Israel chega aqui ao Brasil. Para quem está chegando agora, Casagrande, essa aeronave pousou às 4h07 da manhã, justamente ali pouco antes do previsto. Era previsto um voo de 14 horas, foi um pouquinho antes, mas já está todo mundo aqui justamente nessa ansiedade para acompanhar o desembarque, viu, Casagrande? É um momento muito marcante para essas pessoas e a gente, claro, segue acompanhando, viu, Casa? É isso aí, Michael. Quando você respira, recupera um pouco aí o fôlego. Michael Leão trazendo todos os detalhes em primeira mão para você que nos acompanha aqui no nosso SBT News. Esse é um avião da Força Aérea Brasileira. Aí você pode estar falando, né? É um avião diferente, é uma aeronave diferente daquelas que a gente está acostumado a ver. Até porque esse é um Airbus A330. É exatamente o mesmo modelo usado por várias companhias aéreas que fazem voos internacionais. Tanto que a estrutura interna é uma estrutura realmente para passageiros. A gente observa realmente a envergadura desse avião, né? O porte desse avião, um avião que ele tem toda uma estrutura para viagens aí transoceânicas, justamente para poder fazer voos intercontinentais, como foi esse voo que a gente está acompanhando agora. É um avião com uma capacidade aí que está trazendo 211 pessoas, mas tem uma capacidade um pouco maior, justamente para conseguir fazer não só o transporte de passageiros em situações de emergência como essa que a gente está vendo, como também o transporte de cargas quando necessário. Por exemplo, é uma estrutura de avião que pode ser usada, inclusive, né, em um outro modelo de aeronave durante a pandemia para trazer suprimentos para o Brasil. Então, agora, nesse momento, a gente observou agora há pouco, inclusive, o brigadeiro Damasceno, comandante da aeronáutica, se aproximando, fazendo ali todo o procedimento de recebimento da tripulação que fez
fez todo o trabalho desse voo. Na parte de baixo, em solo, realmente representantes do governo federal e também o detalhe importante, como o Michael destacou, a estrutura médica. Por que é necessária uma estrutura como essa? Até porque é um voo longo, diferentemente de um voo comercial, a gente não tem um serviço de bordo, não tem uma estrutura que a pessoa consiga ali se manter um longo período de viagem. É uma estrutura, obviamente, um pouco mais simples. Então, eventualmente, caso alguém tenha algum mal-estar, caso alguém apresente ali alguma sensação de desconforto, você tem médicos disponíveis para fazer essa recepção. Agora a gente tem então esse momento, essa expectativa que já é realmente bastante comum, é todo o procedimento de checagem de documentação, a liberação de fato aí desse avião que pousou na base aérea de Brasília, até que então a tripulação consiga fazer a liberação de todos esses passageiros. São 211 pessoas, 211 histórias, 211 aí figuras que realmente viveram um momento de muita angústia, né? Até porque todo mundo já tem acompanhado a nossa cobertura aqui no SBT News. No último fim de semana, o Hamas fez aquele ataque de surpresa a Israel e desde então, pelo menos 14 companhias aéreas comerciais já anunciaram interrupção de voos ali frequentes com destino e com saída de Israel. Então, isso, de certa forma, também atrapalha toda a movimentação. Até porque muitos dos brasileiros que vão para Israel fazem conexão em aeroportos da Europa, por exemplo. Então, quando você tem o espaço aéreo praticamente ali sem fluxo de voos, isso acaba dificultando. Tanto que o procedimento de repatriamento, né, todo o procedimento de conseguir trazer os brasileiros de volta, muitas das vezes passa por países vizinhos ali para conseguir fazer com que todos sejam retirados com segurança. A gente lembra que o número de pedidos aí protocolados junto ao governo brasileiro passa de 1.700 brasileiros que querem voltar ao país e, de certa forma, claro, a gente não consegue dar conta de trazer todos de uma única vez, por isso que o governo federal criou uma lista de prioridades. O Michael Leão, inclusive, pode trazer os detalhes, Michael, de como é essa lista de prioridades. Essas 211 pessoas estão chegando agora por qual motivo? Pois é, Casagrande, a gente continua aqui acompanhando. E como que funciona essa lista de prioridades? Primeiro, estão embarcando ali aquelas pessoas que têm residência aqui no Brasil e que estavam lá, por exemplo, de férias, foram programados, mas não tinham uma passagem, por exemplo, de volta para esse momento. Claro, ninguém tinha ali em mente que poderia acontecer um ataque como foi esse do fim de semana, dando início realmente nessa guerra. Então, são primeiro essas pessoas essas que não tinham essas passagens para voltar aqui para o Brasil. E aí, como que funciona? Você faz esse cadastro, a gente trouxe a informação chegando agora, Casagrande, que essa lista já chegou a mais de 2.700 pessoas, ou seja, um número bem maior do que a gente tinha e ela segue aumentando. A gente, claro, acompanhando agora o momento da chegada desse avião com esses 211 passageiros e trazendo para você em primeira mão aqui no SBT News esse desembarque. Então, essas pessoas vão fazendo as inscrições nesse formulário, Casagrande, que é online. Você não precisa deslocar para nenhum lugar, não precisa ir, por exemplo, até a Embaixada do Brasil para preencher esse formulário lá. Preenche online de onde você estiver e aí, conforme essa lista de prioridades da FAB, que vem justamente ali com idosos, com quem não tem passagem, com quem tem residência no Brasil, e aí eles vão organizando. Você preenche e eles entram em contato informando conforme esses voos vão sendo organizados. Essa aeronave, como você bem adiantou, ela é a maior, ela vem com uma capacidade de passageiros maior que, por exemplo, os outros que seguiram agora. A gente acompanhando nesse momento, Casagrande, as primeiras pessoas desembarcando ali na aeronave, na verdade, são ainda autoridades da Força Aérea Brasileira. A gente percebe que ainda tem uma conversa com esses passageiros ali, a gente acompanhando aqui na ansiedade justamente para ver essas pessoas conseguindo pisar de volta em solo brasileiro. A gente acompanhou agora há pouco na reportagem da nossa colega Débora Bergamasso, justamente essas pessoas embarcando lá com um sentimento de angústia da necessidade de voltar para casa sem saber se conseguiriam, como seria
essa volta. E agora a gente tem aqui as imagens, esse avião já pousado em segurança na base aérea de Brasília. Para quem está chegando agora, o avião pousou há cerca de 20 minutinhos, era 4 horas e 7 minutos da manhã. Agora sim, Casa Grande, os primeiros repatriados desembarcando às 4h27 aqui na base aérea de Brasília. A gente acompanhando tudo em primeira mão na tela do SBT News. E assim como desce esse primeiro casal, na sequência, logo mais devem começar a desembarcar os outros 209 passageiros. A gente acompanhando lá agora. Vou pedir para o Rogério Silva abrir um pouquinho a lente, porque também está acontecendo o desembarque, Casa Grande, pela porta de trás. Inclusive, já um número maior de passageiros desembarcando. Eu consigo ver daqui, Casa Grande, a gente vê ali, ó, famílias, muitas pessoas descendo. São os primeiros repatriados que chegaram aqui ao Brasil. Como é que vai funcionar agora essa tramitação? Eles vão desembarcar ali, serão orientados pela equipe de solo da Força Aérea Brasileira a se dirigirem justamente para esse local que nós estamos aqui. Bem próximo de nós tem a questão de onde vai funcionar a parte burocrática ali de entrada no país, de reconhecimento de bagagem. Agora sim, realmente é oficial o desembarque acontecendo, o primeiro voo dessa missão de repatriamento, de trazer de volta para casa essas pessoas que estavam lá em meio à guerra. Casa Grande, a gente acompanhando tudo na tela do SBT News. Um momento, claro, a gente lamenta sempre o que está acontecendo lá, mas para esses brasileiros é um momento de muito alívio. Para quem estava ali sem saber como seria o dia de amanhã, o minuto seguinte, agora eles já estão em segurança e praticamente em casa, né? Essas pessoas vão desembarcar aqui. 107 desses passageiros seguem para os seus destinos finais. Alguns, como a gente adiantou, a Força Aérea Brasileira informou para a gente agora há pouco que a Companhia Aérea Azul vai disponibilizar passagens para os destinos, e tem também mais 2 voos da Força Aérea Brasileira que vai seguir, Casa Grande, direto para o Rio de Janeiro, e de lá essas pessoas seguem também para o seu destino final, com essa opção de terem ali os voos disponibilizados pela companhia aérea. A gente vendo agora a aproximação, na expectativa, Casa Grande, que alguém chegue aqui perto para a gente saber, né, como é que foi esse momento ali, o que que passa na cabeça nesse voo de volta, porque como a gente viu, minutos antes deles embarcarem nesse avião, mesmo ali depois de já terem sido selecionados como as pessoas prioritárias desse primeiro voo, ainda existia um momento de tensão, de angústia. A gente acompanha agora ali um oficial da Força Aérea Brasileira já orientando essas primeiras pessoas a se aproximarem justamente aqui para seguir os protocolos. A gente vendo esses primeiros brasileiros que finalmente estão agora, Casa Grande, em casa. A gente está vendo a aproximação, TV ao vivo é assim mesmo, pode tirar do tripé. A gente vai dar uma tremidinha agora, Casa Grande, para tentar ver se nesse momento de aproximação, se alguém fala com a gente bem aqui nessa parte em que nós estamos, dos primeiros repatriados se aproximando aqui, a gente mostrando tudo ao vivo na tela do SBT. A gente vai ficar nesse espaço aqui, mas na expectativa, justamente, Casa Grande, de ver se eles conseguem falar com a gente. A orientação é para que nesse primeiro momento eles desembarquem. Qual que é o sentimento agora? Bom dia! Pessoal seguindo direto, Casa Grande, como a gente adiantou, para aquele ponto ali onde vai funcionar esse desembarque, a parte ali de entrada oficial no Brasil e depois do reconhecimento dessas bagagens, e aí sim depois um ônibus do próprio Aeroporto Internacional aqui de Brasília vai levar esses passageiros que ficarão em Brasília mesmo, Casa Grande, direto para o desembarque doméstico. Agora, esses outros 104 que seguirão para o Rio de Janeiro, eles vão ficar nessa parte aqui da base aérea de Brasília, serão orientados, farão a entrada no país também, o reconhecimento dessas bagagens, e depois seguirão justamente para os aviões que estão posicionados aqui para seguirem para o Rio de Janeiro. Eu vou tentar passar um pouquinho aqui, a gente está vendo mais um casal se aproximando. Vamos ver se a gente consegue falar aqui para saber um pouquinho desse sentimento, como é que é voltar para casa, né, Casa Grande, depois dessa tensão. A gente vendo aqui já um casal se aproximando. Bom dia, gente, seu Josué. Como é que é o sentimento, seu Josué, de voltar para casa? Chega só um pouquinho aqui, a gente está ao vivo na tela do SBT. Qual que é o sentimento de voltar para casa? Muito feliz, seguro, graças a Deus enfrentamos mais uma batalha, ou melhor, saímos dela. Muito obrigado. Como é que foram os últimos momentos lá antes de saber que o senhor voltaria para casa? Foi
muito gratificante. A gente ficou, desde o início, ciente de que a gente estava seguro, no hotel muito bem orientado, com muitos padres rezando missa. E ficamos 2 dias só rezando e esperando a hora de chegar, de embarcar para vir para o Brasil de volta. O que passava na cabeça? Uma dúvida, vocês eram turistas em Israel? Vamos? O que passou na cabeça do senhor quando falaram, a gente está no Brasil? Passou aquele momento gratificante, aquela alegria de estar no nosso país de volta. A gente, São e salvo. a gente vê que a senhora ainda está um pouco emocionada. Como é que foi quando o avião tocou no solo? Eu agradeci a Deus, porque os momentos lá foram meio assim, sacrificantes, né? Que todo mundo muito apreensivo. Mas a gente estando com Deus, as coisas melhoram e a paz chega. Você estava em Jerusalém, né? Nós estávamos em Jerusalém, inclusive com viagem marcada para Dubai. Falando, não, é melhor seguir com a turma toda, com a Força Aérea Brasileira, que eles nos deram um apoio total. Então a gente só tem que agradecer. E está no Brasil, eu sou de Minas Gerais, ele é do Piauí, e a terra boa demais, né? Já sabem como que vão voltar a partir daqui? Daqui, eu vou ficar aqui, né? E daqui eu vou para outro lugar, para Dubai. E o restante está tudo muito. Tá, Nome e sobrenome da senhora? Lucina Pinto, Evangelista de Souza. Como é que é a volta para casa, amigo? A gente está ao vivo no SBT. A gente mostrando agora justamente, viu, Casagrande? Muito. A gente vendo aqui agora o pessoal voltando para casa justamente. Como é que é voltar para casa, minha amiga? A gente está ao vivo no SBT Brasília. Tudo de bom. Qual foi o sentimento quando o avião pousou ali em solo brasileiro? O coração disparou. Esses últimos dias, como é que foi de sábado para cá? Confiança total em Deus em primeiro lugar, né? Porque a gente sabe que é Ele que tem nos guardado. E é uma sensação muito boa de voltar, de estar aqui. Mas precisamos também pensar nos que ficaram, né? Continuar orando por eles, para que o Senhor possa guardá-los também e toda aquela nação, que é muito importante e amada pelo Senhor. A senhora é de onde? Eu sou de Minas Gerais. Daqui vai seguir como para casa? Vou seguir, nós vamos para o Rio e do Rio pegamos um voo para Confins. Obrigado, viu? Boa viagem. A gente vendo agora aqui mais um casal. Qual que é a sensação, gente, de estar aqui? Vocês foram os primeiros a desembarcar do avião. Primeiros, a alegria é imensa de estar de volta no Brasil. Como eu disse, o governo de Israel ele já tem muito com o que se preocupar. Então, o quanto antes tirarem os estrangeiros de lá, é melhor para o governo de Israel. E a alegria é imensa. A gente está emocionado desde que saiu do hotel, porque os nossos voos foram remarcados 3 vezes e cancelados. Vocês tentaram voltar então de voo comercial? Tentamos, o nosso voo era para ter saído na segunda-feira. Foi desmarcado, remarcado, desmarcado e remarcado e até que foi cancelado de vez. Então, graças a Deus, os irmãos que estavam conosco, com um grupo de 11 pessoas, eles conseguiram falar com as pessoas certas. O prefeito de Sorocaba, ele está nos ajudando em tudo, para que a gente possa, daqui, a gente ir para Sorocaba direto e depois ele vai se incumbir de distribuir, vamos dizer assim, cada um em suas casas. Tem 3 irmãos nossos que são de Sorocaba e os outros todos são de São Paulo e o Fabrício de Extrema, né? Vocês estavam em excursão? Não é excursão, nós somos com um propósito de oração. Nós não estávamos fazendo turismo, a gente foi para a Festa dos Tabernáculos, foi com propósito. Nós fomos 2 vezes ao Muro das Lamentações para orar. A bandeira do Brasil, a bandeira de Jerusalém e a bandeira de Israel foram colocadas no Muro das Lamentações para a oração. Em todo o tempo a gente estava profetizando e orando em favor do Brasil, em favor de Israel, porque a nossa incumbência é orar pela paz de Israel. E isso ficou muito evidente agora, que nós precisamos orar muito. Vocês não estavam lá. Nós vendo míssil ser abatido em cima das nossas cabeças, em Jerusalém. Naquela hora, o que passava na cabeça da senhora? Olha, passava de tudo, eu só clamei ao Senhor. Só clamei a Deus para que nos livrasse a nós que estávamos ali e aquele povo que estava ali. Porque muitos morreram já, muitos morreram. Muitos estão sequestrados, muitos estão feridos. E volto a dizer, a última preocupação de que Israel tem é com o estrangeiro.
o quanto antes sair de lá para ele se focar naquilo que é interessante. O nosso hotel, por exemplo, nós saímos, ele fechou as portas. Esses foram os últimos? Praticamente os últimos. Eles fecharam as portas, porque a recomendação é 3 dias, fiquem dentro de casa, se abasteçam com água, alimento, o que for necessário, remédios, e fiquem dentro de casa. Então, a Israel inteira está se protegendo. E nós estávamos cumprindo à risca esse propósito. Toda vez que a sirene soava, tínhamos que descer para um bunker. Nós estávamos no 7º andar. Então, você imagina se descer 7 andares, depois subir de volta 7 andares. Porque a recomendação é ficar no hotel. Então, 3 dias, sábado, domingo e segunda, até terça-feira, né, ontem, de manhã, quando nós saímos, nós ficamos confinados no hotel. Então, assim, o sentimento que nós temos de estar aqui em liberdade é tremenda. E eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos irmãos que permaneceram aqui no Brasil, que oraram muito por nós, não só pelo nosso grupo, mas por todos que estavam com o retorno. Como é que é o nome da senhora? Cristina Balbi. Casagrande, a gente está vendo também agora, a senhora continuar com a gente está vendo agora uma outra moça emocionada. Eu moro na Serra do Cipó. Obrigado. Estou vendo a senhora emocionada. Como é que é voltar para casa? É um alívio grande demais. Só agradecer a Deus o tempo inteiro, gente. Estou feliz demais de ter chegado aqui. O que a senhora viveu de sábado para cá? 3 dias presa no hotel, correndo pro bunker ao toque das sirenes, mas com fé em Deus e oração com Nossa Senhora cobrindo a gente com o manto sagrado dela o tempo inteiro, Jesus cuidando da gente. A senhora é de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Como é que funcionava o contato com a família nesses dias? Teve um dia que eu fiquei sem contato. Minha família ficou louca, desesperada, mas aí depois eu consegui falar com eles. Obrigada. Qual que é o nome da senhora? Fernanda. Fernanda de quê? Fernanda Damasceno. Fernanda, boa viagem, viu? Bom retorno para casa. A gente está vendo agora mais uma repatriada. Como é que é finalmente conseguir estar de volta em casa? Estou vendo que você ainda está emocionada aqui, a gente mostrando ao vivo, Casagrande. Um sentimento de gratidão, de alívio, de segurança, de cuidado e de privilégio. Tinham mais de 1.700 inscritos ao voo até a saída de lá e nós fomos escolhidos entre tantos. Estávamos num cenário de guerra, de pânico, de desespero, de insegurança. Não sabíamos o que ia acontecer. E eu fui para Israel com o propósito de lançar um livro sobre fé. Eu pude exercer a minha fé lá. Tudo que Deus pediu para eu escrever, eu coloquei em prática porque nós, ao pisarmos em Jerusalém, já tocou a sirene, corremos para o bunker. É desespero, é alarmante. Então eu peço para que todos continuem intercedendo, orando para o povo que está lá, porque eles precisam das nossas orações. Você falou agora há pouco de como foi estar ali na questão de ser escolhido entre esses 1.700, que era um momento. A gente está ao vivo, explica para quem está em casa como é que funcionou essa inscrição e como a Força Aérea entrou em contato com você. Foi disponibilizado um link para preenchimento dos brasileiros que estavam a passeio em Israel, nós preenchemos e nós recebemos uma mensagem com todas as informações para o embarque. Quando essa mensagem chegou, como é que ficou seu coração? Acelerado. Minha filha me esperando, meu filho me esperando, minha mãe, todo mundo desesperado. Então foi uma sensação de alívio e de cuidado de Deus que tocou no coração da Embaixada Brasileira, da FAB, que se dispuseram a nos resgatar, a estar conosco nesse momento. E nós vemos o quanto o nosso povo brasileiro é unido, o quanto somos patriotas. Você é de onde? Nós estávamos em Jerusalém no momento do embarque. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo. Sim, nós viemos com a caravana do apóstolo André Davi, da GEPAM, Jesus para as Nações, da cidade de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Nós estávamos em 23 pessoas. A senhora chegou, veio alguma cena de guerra, alguma violência? Quando nós estávamos em Jerusalém, tocou a sirene. Assim que nós chegamos no hotel, nós corremos para o bunker e nós podemos ouvir os estouros e o tremor também. Naquela hora, o que passava pela cabeça nesses tremores? Senhor, nos tira daqui. O Senhor é o guarda de Sião. O Senhor é aquele que guarda, que não dorme, nos proteja e nos leve de volta para o Brasil. Você falou da sua família, a gente está ao vivo para todo o Brasil agora. Aproveita para mandar um recado para sua família, mostrar que você está agora já em casa praticamente, né, em segurança. Sim. Filho, filha, mãe, pai, irmãs, cunhadas, sogro, sogra.
graças a Deus, o Senhor nos trouxe em segurança. Nós estamos aqui já em Brasília, daqui a pouquinho em casa para abraçar vocês, para beijar vocês. E nós estamos aqui para fazer a diferença e proclamar que o Senhor é o Rei dos Reis e que Ele cuida daqueles que o amam. Você já sabe como é que vai embora daqui? Nós vamos agora para o Rio de Janeiro, né, com a FAB ainda. Logo depois, a Azul também, quero agradecer a Azul que disponibilizou voos para as capitais. E também a minha gratidão à Embaixada Brasileira, minha gratidão à FAB, que gentilmente se dispôs com os seus comissários a vir aqui cuidar de nós. Nós fomos muito bem tratados, fomos tratados com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Meu muito obrigado. Seu nome? Luciane. Obrigado, viu, Luciane? A gente acompanhando agora, viu, justamente, Casa Grande, o momento em que esses primeiros brasileiros estão desembarcando aqui em Brasília. A Luciane, por exemplo, é uma das pessoas que vai seguir no voo da Força Aérea Brasileira para o Rio de Janeiro e de lá ela segue para casa justamente nesses voos que foram disponibilizados pela Azul. A gente acompanhando tudo aqui direto da base aérea de Brasília, o momento em que esses brasileiros chegam para fazer essa entrada aqui no Brasil, aquela parte burocrática, o reconhecimento das bagagens, mas como a gente viu, o Casa Grande, justamente um momento ali de muita emoção para esses brasileiros poderem estar em casa de novo. Como não poderia ser diferente, né, Michael? A gente está vendo aí a Luciane segurando a bandeira de Israel. A gente viu o primeiro casal que desceu da aeronave da Força Aérea Brasileira segurando uma bandeira do Brasil e agora todos eles, depois de muito alívio, passando por esses procedimentos. É o procedimento migratório que é normal, né? Quando um voo estrangeiro, quando um voo do exterior chega ao Brasil, tem que passar por todo esse processo documental, enfim, para que as pessoas consigam seguir viagem. Tem aquela estimativa, né? Segundo o próprio ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tem uma promessa de pelo menos um voo por dia até conseguir trazer o maior número de pessoas possível para o Brasil, até que consiga de fato fazer com que esse processo de repatriação, que foi um dos mais rápidos do mundo, chegue ali ao final. Só para a gente concluir aqui nesse primeiro nosso bate-papo, Michael, tem alguns números aí. Itamaraty estima que cerca de 14 mil brasileiros vivam atualmente em Israel e cerca de 6 mil vivam na Palestina. Isso sem falar, inclusive, da população flutuante, ou seja, aqueles que vão fazer turismo, aqueles que vão com algum propósito religioso. Então, esses números aí, claro, vão sempre sendo atualizados. Michael Leão fazendo um trabalho brilhante, trazendo para a gente em primeira mão logo o momento do pouso ali da aeronave e agora trazendo para a gente em tempo real essa reação, essa emoção, esse momento de chegada ao Brasil aqui no nosso SBT News. Daqui a pouquinho eu te chamo para o Michael trazer mais informações ao vivo aqui para a gente.